Graça e paz, amados. Estamos chegando ao final, né, do curso Apocalipse, versículo por versículo, do Instituto Bíblico Atos, que foi ministrado pelo pastor Vitor Emanuel, lá de Mato Grosso do Sul, e eu aqui apenas fazendo a parte técnica, né, somente colaborando naquilo que eu posso. Sabem que eu sou limitado. E já gravamos hoje à tarde o capítulo 16, 17, 18 e 19. E já disponibilizamos no, no grupo do WhatsApp, certo? Está lá no YouTube e eu coloquei o grupo no grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp, ele ficará ainda por uma semana, depois eu vou excluir, porque nós iremos começar um outro projeto que nós já anunciamos para vocês. O pastor Vitor poderá falar mais dele daqui a pouco. E aí nós vamos ter outro grupo, e para não ficar o celular muito cheio com muitas coisas, eu vou excluí-lo. Mas eu vou dar uma semana, porque é para os irmãos que quiserem acessar o link para assistir às aulas, poderão fazê-lo, tá? Os certificados. Cada irmão que realmente, né, assistiu o curso online, ao vivo, e também pelo YouTube, procurem diretamente o pastor Vitor Emanuel, certo? Que receberão seu certificado. Prova não haverá prova, ok? Então nós vamos dar agora continuidade, começando pelo capítulo 20, porque hoje à tarde nós fomos até o 19, ok? Vou compartilhar meu ecrã para ler aqui a Bíblia, capítulo 20 de Atos perdão, eu estou pensando em Atos aqui. Capítulo 20 do Apocalipse. Deixa eu pegar a Bíblia. Vamos lá. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Então vi os tronos, e aos que se assentaram sobre ele foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto na sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros,
segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui no seu áudio está com um problema. Um, dois, um, dois, um, Pronto, dois. voltou. Amados, graça e paz. Momento final do nosso curso. Novos projetos o Senhor já tem colocado para o Instituto Bíblico Atos, novos desafios. Mais um desafio internacional agora, o primeiro desafio de estar fazendo o evangelismo e pregando a palavra do Senhor em outro país. Língua que nem eu, nem o pastor Mário dominamos, mas se o Senhor pôs o desafio, ele também vai nos dar os meios, eu creio. Amados, o capítulo 20 de Apocalipse, ele é o fechamento da saga da humanidade, né? Nós vemos a partir de tudo que ocorreu, a destruição do sistema mundial de Babilônia e do anticristo e seus exércitos. Nós vimos o Senhor Jesus introduzir o reino milenar em toda a sua plenitude de paz, harmonia e bênçãos, abundância e glória. Satanás e seus demônios também precisam ser imobilizados e são presos por 1000 anos. Paz do Senhor, irmão Teodomiro. E são presos por 1000 anos. E durante esse milênio, o Senhor Jesus regerá as nações com cetro de ferro. Vamos entender aqui, tirar algumas dúvidas. Então, eu peço aos irmãos que estejam atentos e que verdadeiramente tirem as dúvidas, porque elas existem, tá? Bom, nós terminamos a grande tribulação aonde o anticristo e o falso profeta são lançados no Lago de Fogo. Eles inauguram o Lago de Fogo, que é a segunda morte, a morte espiritual, a morte do espírito. E nós vemos que Jesus vai reinar por 1000 anos, mas vai reinar por 1000 anos a partir de onde? E as nações? Que nações são essas se acabou a grande tribulação? E parte da humanidade foi exterminada. Como é que é isso? Amados, quando termina a Batalha de Armagedon, tem início o reinado milenar de Cristo. E os seus salvos, nós, reinando com ele, a partir de Jerusalém, da Cidade Santa. Acontece que haverão remanescentes da grande tribulação e remanescentes ímpios. Amém? A grande tribulação, ela não é o juízo de Deus. A grande tribulação é o derramar da ira de Deus, é diferente. Tá? É onde Deus
colocará a sua ira e fará uma grande destruição no mundo que a gente conhece e em grande parte da humanidade, mas haverão remanescentes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmã Ione, irmão Teodomiro? Eu sei. Sim. Certo? Aqueles remanescentes da grande tribulação que não são os salvos, tá? Porque os salvos reinarão com Cristo a partir de Jerusalém. Os salvos terão seus corpos transformados, verão a Cristo. É o reinado milenar do Senhor Jesus. Tá bom? Levando-se em consideração que cada geração tem 20 anos, serão 50 gerações. 1000 anos dá 50 gerações. Haverá tempo em que as pessoas, conforme elas forem morrendo, não os salvos, mas os remanescentes da tribulação, os seus descendentes não mais conhecerão o pecado. Vejam se vocês estão compreendendo aonde a coisa vai. Elas não conhecerão o pecado, todavia, elas não são regeneradas. Elas não conhecem o pecado porque Satanás está preso. Durante o reinado milenar de Cristo, Satanás estará preso. Segundo profecia de Isaías, capítulo 11, versículos 6 a 10, o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. Áspide é cobra, tá, amados? E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta para estandarte dos povos. Quer que eu leia, Vida? Por favor, Mário. Exultarei por causa de Jerusalém e folgarei do meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. Então, amados, o que a gente vê é que, de uma maneira muito clara, o Senhor fala, olha, os meus santos, eles vão ter uma vida separada, mas as pessoas que habitarem na terra durante o governo milenar de Cristo também serão agraciadas, né?
Nós precisamos compreender, queridos, que Deus, ele trata o povo com uma longanimidade muito grande, mas após o reinado milenar de Cristo, Satanás será solto para seduzir as nações novamente. Então ele será lançado no lago de fogo, ele será derrotado na guerra de Gog contra Magog, fogo descerá do céu e exterminará Satanás e todos aqueles que pelejarem novamente contra o Cordeiro. Satanás será lançado no lago de fogo, ele e seus demônios. E essa é a segunda morte, a condenação eterna. A morte aqui, amados, não é morte física, não. É a separação, porque no lago de fogo, o tormento é eterno. Tá? Aqueles que são salvos em Jesus, sobre eles a segunda morte não tem autoridade. Nós já fomos regenerados. Não há julgamento para os salvos do Senhor. Nós seremos sacerdotes. Então, no verso 7, após o período de 1000 anos, Satanás é solto de seu cárcere. Gerações inteiras terão nascido durante o milênio de Cristo e que, portanto, não conhecem o mundo de pecado que nós conhecemos. Serão alvo dos enganos e mentiras do diabo. É o que eu estava falando para vocês. Né? Aqui não está se falando de descendência de salvos, não. Está se falando da descendência dos que não pereceram durante a tribulação, dos remanescentes da tribulação. Gog e Magog, alusão a Ezequiel, capítulos 38 e 39, esses nomes podem representar aqui o conjunto de nações do mundo. O número dessas pessoas é como a areia do mar, uma multidão numerosa e incontável. Tomando essas profecias literalmente, constatamos uma triste realidade. Mesmo depois de viverem numa terra restaurada a condições paradisíacas do Éden, com abundância, paz, harmonia, justiça e prosperidade, o ser humano caído, aqui faltou caído, né? Ele é naturalmente rebelde contra Deus, preferindo dar ouvido à voz de rebelião de Satanás. É o que eu estava falando para vocês. Os remanescentes da tribulação, eles não tiveram seus corpos regenerados. Eles não foram salvos, tá? Eles não fazem parte da igreja, a noiva de Cristo que subiu. Amém? É por isso que eles estão sujeitos às artimanhas de Satanás quando ele for solto. Tá bom? Até aí alguma dúvida, amados? Marcharam e sitiaram. Os exércitos das nações rebeladas contra Cristo cercam a cidade santa, sede do governo do Rei Jesus. O acampamento dos santos é a cidade querida, Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Não haverá qualquer batalha. Deus mesmo dará fim aos pretextos rebeldes de Satanás e seus novos seguidores, destruindo-os assim, que cercam a cidade com fogo do céu. No verso 10, o diabo foi lançado para dentro do lago de fogo e será atormentado pelos séculos dos séculos. Ao contrário da crença popular, o diabo não reina ou reinará no inferno.
ele irá pagar por seus inumeráveis crimes, sendo atormentado eternamente. Amados, inferno, Hades, é lugar de sofrimento, não é lugar de reino de ninguém, tá? Verso 11, um grande trono branco. O branco simboliza pureza e santidade. O juízo de Deus é puro e perfeito, prevalecendo a perfeita e pura justiça. E aquele que nele se assenta, o próprio Senhor Jesus, cuja presença fugiram terra e o céu, e não se achou mais lugar para eles. Ou seja, não haverá como fugir desse julgamento, não há onde se esconder. O juízo de Deus sobre os ímpios é inevitável. Com Deus não há impunidade para os ímpios. Amados, agora chegou o juízo. Vocês se lembram que eu falei que a grande tribulação foi o tempo do derramamento da ira de Deus sobre a humanidade caída, sobre os ímpios? Agora é a hora do julgamento. 1000 anos depois da tribulação, 1000 anos depois do dia da ira do Senhor, vem o dia do julgamento. A palavra de Deus diz o seguinte para nós: irai, mas não pequeis. O julgamento de Deus é livre da ira. O julgamento de Deus é feito em cima da justiça de Deus e não da ira de Deus. O julgamento, ele não é feito com raiva ou com ódio. Ele é feito com justiça, equidade e amor. Pastor, no julgamento vai ter amor, no julgamento vai ter misericórdia, benignidade, longanimidade, todos os atributos estarão ali presentes. Por quê? Porque, amados, a vontade de Deus é que nenhuma só alma se perca. Todavia, quando a gente fala do juízo de Deus, a gente vê algo terrível acontecer. Vi também os mortos. O juízo de Deus abrange tanto os anjos caídos quanto os que morreram sem salvação. Então se abriram livros, toda a existência de todas as criaturas, seus pensamentos e ações são conhecidos e registrados por Deus. Salmo 139, Mateus 10, 26. Nesses livros das obras. Outro livro, o livro da vida, foi aberto. O livro da vida contém o nome de todos os salvos, de todos os tempos. E os mortos foram julgados segundo as obras, segundo as suas obras, segundo o que havia nos livros. Aí, amados, há muitas dúvidas, porque as pessoas perguntam e viu os mortos, mas vem cá, esses aqui são os crentes? Não, queridos. Os crentes que dormiram no Senhor já foram ressuscitados, a primeira ressurreição. Os que estavam vivos foram arrebatados e tiveram seus corpos transformados. Então aqui não há mais que se falar em crente, em servo. Aqui a gente está falando de todas as pessoas que morreram sem o Senhor Jesus. De todos os lugares, de todas as épocas. Mas, pastor, como é que alguém que não conheceu Jesus vai ser salvo? Nós aprendemos a vida inteira que a obra não salva. A obra realmente não salva para nós, que tivemos e temos a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus e a sua maravilhosa graça. Né? Agora, para as pessoas que não conheceram Jesus, ou que receberam ensinamentos errados, que não conheceram a Deus, aonde estaria a justiça de Deus se eles não fossem julgados de acordo com as obras
que eles tiveram em suas vidas. Porque, amados, quando Deus cria o homem, vamos nos lembrar lá do Éden. Quando Deus cria o homem, estão ali numa reunião maravilhosa entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. E quando eles terminam de modelar o barro, façamos o homem conforme a nossa... Façamos o homem conforme a nossa semelhança, né? E imagem. Amados, Deus não está imprimindo no DNA do homem a sua face, os seus dotes de aparência física, não. Ele está incutindo no DNA humano os seus atributos morais. Assassinato é assassinato em qualquer lugar do mundo, sempre foi. Roubo, a mesma coisa. Adultério, a mesma coisa. Aquilo que são atributos morais de Deus, isso vem inato com o ser humano. Então, é em cima desses preceitos, em cima desses valores, que aqueles que não conheceram a Deus, tá? Vou dar um exemplo aqui, claro, os nossos índios, eles não conheceram a Deus, né? Os nossos antepassados, eu não sei de onde os irmãos têm antepassados, eu tenho antepassado na África, né? Então, eles foram criados sem o conhecimento do Deus, Jeová, do único Deus. Então, eles serão julgados segundo o que fizeram nas suas vidas, de acordo com a presciência que eles tinham do Deus Criador. Vocês estão me entendendo? Eu gostaria que os irmãos se pronunciassem, que é para a gente não ter dúvida no que diz respeito a esse assunto. Sim, pastor, eu estou entendendo, estou entendendo. Sim, pastor, estou entendendo. Meu irmão Juscelio, a paz. Então, queridos, a gente precisa entender que Deus, ele não é um Deus vingativo. Não a vingança que nós conhecemos. O nosso Deus, ele é um Deus longânimo, assaz longânimo e benigno. Então, da onde ele puder tirar alguma coisa para poder trazer para si essas almas que não participaram das bodas do Cordeiro, ele vai fazer. Agora, Deus é justo, amados. A vara da justiça de Deus, ela não baixa 1 milímetro. O nome daquele que não estiver inscrito no livro da vida foi. Após o julgamento, após a sentença, o pronunciamento de sentença, de acordo com a severidade dos pecados, essas pessoas serão condenadas, né? E após a condenação ou absolvição, nós teremos a seguinte situação: o além, o lugar onde ficam aprisionados mortos ímpios no dia do juízo, foram julgados um por um. A morte e o inferno foram lançados para o lago de fogo. Quem entrega a vida a Cristo e tem como único e suficiente Salvador, tem seus pecados perdoados e recebe de Cristo, pela fé nele, a salvação, tendo seu nome inscrito no rol de salvos. Tá? Mas isso aqui, ó, o que está no verso 15, ele já aconteceu antes da boda do Cordeiro. Porque no momento em que o Senhor vem buscar a sua igreja, em ato anterior, mas contínuo, né? Existe a primeira ressurreição, aí vem o arrebatamento da igreja e a boda do Cordeiro.
Depois, amados, é só no dia do julgamento. Amém? Nós agora vamos dar continuidade e passar para o capítulo 21. O pastor Mário vai estar lendo para a gente aí Apocalipse 21, que é maravilhoso. Ok. Só um minuto. Os novos céus e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataivada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água vida. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias de 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, e ao ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro, para medir a cidade, e suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, e o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana, e tinha ela 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura e altura eram iguais. Também mediu o seu muro, e era de 144 côvados, segundo a medida de homem, isto é, de anjo. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo a safira, o terceiro calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sarde, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porém a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada.
As nações andarão à sua luz, os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia, e ali não haverá, e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Oh, glória a Deus, aleluia. Amado, eu fico maravilhado. Eu fico maravilhado com o cumprimento da promessa do Senhor, né? Feita pelo próprio Cristo, constante do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2 e 3. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Oh, coisa maravilhosa. Amados, quando a palavra diz que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus, nós somos co-herdeiros em todas essas maravilhas. Eu acho maravilhoso, entendeu? Que não haverá pranto, porque Deus enxugará a nossa lágrima, o próprio Deus, queridos. O próprio Deus. Por que novo céu e nova terra? Porque a terra que nós conhecemos hoje e o próprio céu, que foi palco de uma rebelião, eles serão refeitos. Pois o primeiro céu e a primeira terra, presente criação, está envelhecida e danificada pelo pecado, será substituído por um novo ato criativo de Deus, perfeito em todos os sentidos. Não só a terra foi manchada pelo pecado, mas o próprio céu foi contaminado pela rebelião pecaminosa de Lúcifer e seus anjos. Assim Deus desfaz a terra e o céu, que foram contaminados, e criando novo céu e nova terra, totalmente puros e santificados. E o mar já não existe. O mar aqui pode significar as nações, povos e línguas. Na Nova Jerusalém, todos são um único povo, uma única nação, em Cristo. Outros entendem que essa passagem literalmente seja uma nova terra. Não haverá necessidade para a existência de oceanos, que na atual terra mantém o equilíbrio de todo o ecossistema planetário. Nova Jerusalém, da parte de Deus, Deus é o arquiteto e construtor dessa maravilhosa cidade celestial. Ataviada como noiva adornada para o seu marido. Ouvi grande voz e vinha do trono a voz do próprio Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Significa que Deus passa a conviver pessoalmente com o seu povo. Tá? Quando fala pessoalmente, não é num corpo físico, porque Deus é espírito. Mas é que ele estará dioturnamente conosco, da mesma forma como ele estava com Adão. Deus visitava Adão no Éden, na viração da tarde. Deus nos constituiu reino e sacerdócio, e graças a Cristo passamos a ter o direito de viver para sempre em sua presença. Nós somos chamados de sacerdócio real. É tremendo. O sofrimento humano será algo do passado, pois no céu não haverá lugar para ele.
e no novo céu e na nova terra. Aquele que está sentado no trono escreve. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo está feito, tudo está consumado. Jesus fala: eu sou o alfa e o ômega. A quem tem sede, darei de graça da água da vida. O vencedor, expressão que se encontra no final de cada uma das 7 cartas do Apocalipse. Quem está em Cristo é mais que vencedor. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. É dessa forma como seremos tratados. Amados, covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, esses já foram julgados e já estão desfrutando da segunda morte, da condenação eterna, aonde o fogo não cessa e o bicho não para de roer. Tá? Um dos anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos. Apocalipse 16. A noiva, a cidade santa. A noiva, esta era a cidade que Abraão aguardava, obediente pela fé. A esposa do Cordeiro, a igreja de Cristo. Amado, as bodas do Cordeiro, que a gente viu mais atrás, é justamente a união de Cristo com a sua igreja. Então, não é mais a noiva, é a esposa do Cordeiro, tá? E aqui a descrição da Nova Jerusalém. Queridos, é algo assim tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que fica difícil de escrever ou imaginar coisa parecida. A gente, quando fala de uma cidade, a gente pensa, vamos botar uma cidade grande, São Paulo, maior cidade do país, lá com seus quase 17 milhões de pessoas, uma cidade imensa. Amados, a Nova Jerusalém, só para vocês terem uma noção do tamanho da Nova Jerusalém, tá? Ela vai ter 12 mil estádios, que equivale a 2.200 quilômetros. A cidade é gigantesca e haverá lugar suficiente para todos os salvos de todos os tempos. Sua área total equivale à metade de todo o continente americano. Dá para vocês terem noção do que é isso? E não haverá falta de nada, amados. Especula-se que a nova terra será maior do que a atual. 144 mil côvados, ou 65 metros. Não está claro se a referência é a altura ou a largura da muralha. Eu creio que seja a altura e a largura. Esse é um troço assim. É uma visão tremendamente maravilhosa. Deus nos coloca numa situação de viver num lugar aonde não haverá sofrimento, não haverá tristeza, não haverá lamentações. Um local de felicidade eterna. Então, quando a gente contempla essa situação e avalia o nosso breve momento de vida, que geralmente dura aí 80 anos, quando muito. Quando passa disso, é como diz a palavra de Deus, é só enfado e canseira, né? É uma vida onde a pessoa já vive ali bastante debilitada, a cabeça
funcionando bem, mas o corpo não obedece, ou quando o corpo está bem, a cabeça não funciona. Então, amados, é isso que temos como herança perpétua. O capítulo 22, eu não combinei com o pastor Mário, não, mas o capítulo 22, quem vai fazer o encerramento é ele. Né? Então, vamos dar um intervalo, né, Kina? Vamos sim, vamos dar um intervalo. E eu quero dizer para os amados da honra e do prazer de ter estado com vocês durante esse período, ministrando mais esse curso e colocando à disposição dos irmãos, como sempre, a mim, ao pastor Mário, para tirar qualquer dúvida naquilo que nos for possível, né? Do que nós tivermos entendimento. E deixar claro para vocês, essa é uma caminhada que ela teve início, mas ela não tem fim. Estaremos sempre juntos, tá? Já estamos com outro projeto que começa agora no dia 3 de outubro, às 19 horas, que é capacitando pregadores e pregadoras, né? Vocacionados, onde a gente vai dar uma pincelada nas principais necessidades e competências que um pregador precisa ter para estar bem manejando a espada, né? Estar calçados com a sandália da preparação do evangelho, né? Então, amados, foi um prazer, uma honra, tá? Poder falar para vocês do amor de Cristo. Eu, particularmente, eu me sinto sempre honrado em falar do meu Deus. Eu sou um apaixonado pela palavra de Deus.